o Robson lá atrás também, o irmão Julinho, glória a Deus, está aqui com a gente também. Já visto o Robson não? Amém. O Robson está congregando lá em Barra Piraí, na sede, glória a Deus. Já visto não, seja bem-vindo, Robson, em nome de Jesus. Deus abençoe. Josué 6, querido, em nome de Jesus. Versículos 15 a 19 apenas. Eu quero falar hoje sobre, infelizmente é um assunto que às vezes a gente fala assim, não seria tão legal falar sobre isso, mas tem que falar, né? Sobre impedimentos a novas conquistas na nossa vida. Impedimentos a novas conquistas. Eu quero ler para você esse texto de Josué 6 e compartilhar contigo a palavra do Senhor. Josué 6, versículos 15 a 19. Mesmo assentado, mas com toda a reverência, acompanhe por favor a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: no 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida neste momento. Te louvamos, meu Deus, pela tua igreja, Pai, que está repleta, meu Senhor, com tantas pessoas também nos honrando com as suas visitas, ó Deus, com os nossos irmãos, meu Pai, que aqui já se reúnem e têm servido, ó Deus, eu te louvo, porque, meu Deus, o Senhor tem nos abençoado neste lugar, tem nos feito crescer e tem nos dado milagres para contar como farei hoje, Pai. Pai, muito obrigado por todas as coisas que temos feito. E agora que a tua palavra será ministrada, usa de misericórdia para comigo, ó Deus, e para com o teu povo. E usa, Pai, a minha vida para comunicar ao teu povo a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente está nesse ano todo falando sobre conquista, né? Desde que começamos janeiro, estamos falando sobre conquista, vamos até dezembro falando sobre conquistas. E estamos orando a Deus, esperando em Deus que em dezembro nós celebremos a conquista da compra deste lugar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas há conquistas que nós temos experimentado e que podem se tornar para nós um risco muito grande. E eu estava meditando na bendita palavra do Senhor, e a conquista de Jericó é um belo exemplo disso. Jericó era uma cidade indestrutível para a época. Humanamente falando, era impossível para os judeus derrubarem o muro daquela cidade. Eles não tinham armamento para isso, eles não tinham tecnologia para isso, eles não tinham condições humanas para derrubar aquele muro. E Deus manda o Josué fazer uma doideira. Cerca o muro e dá umas voltinhas nele, né? Todo dia dá uma volta no muro, todo mundo quietinho e tal, leva a arca da aliança, o pessoal com a trombeta na mão, mas ninguém toca nada, fica aí 7 dias fazendo esse negócio. Isso é maluquice, fala sério. É maluquice ou não é? Não tem como a gente falar, poxa vida, que estratégia maravilhosa essa estratégia militar, humanamente falando, é loucura. Deus é especialista em nos pedir coisas loucas. Deus pede coisas para a gente que não fazem o menor sentido, não é? Deus às vezes, olha, imaginou, promete para Abraão, vou te dar um filho. Abraão, uma peleja danada, treinando um tempão, e o menino vai nascer quando ele já está com 100 anos de idade. E aí depois que o menino nasce, Deus fala, agora mata ele. Não tem lógica, não tem coerência. Humanamente falando, não dá para entender. Ele é o filho da promessa, mas a
Abraão está disposto a obedecer. E o autor aos Hebreus conta que porque Abraão cria que Deus é poderoso, ou era poderoso, para fazer Isaac ressurgir das cinzas e voltar à vida. É acreditar em Deus, é acreditar no inacreditável. Acreditar nas promessas de Deus é acreditar no inacreditável, naquilo que ninguém acredita, mas os servos de Deus acreditam. Jericó era esse exemplo, e o Josué faz isso do jeito que Deus mandou, porque lembra o que a gente falou logo na primeira mensagem do ano? O que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, anda nos meus caminhos, medita na minha lei. Em suma, me obedece, camarada, vai lá que eu vou te abençoar. E Josué estava ligado nisso: opa, o Senhor mandou, eu vou fazer, eu vou obedecer. E do jeitinho que Deus mandou, ele fez. Isso é uma lição muito importante. Nós não podemos nos apegar ao que dá certo, nós temos que nos apegar ao que é certo, porque há muitas coisas que dão certo, mas não são certas. E Josué, ele fez o que era certo fazer, o que Deus mandou fazer, e por isso deu certo. Josué fez o que tinha que ser feito, o que Deus mandou, o que Deus ordenou, e ele obedeceu a ordem, e cumpriu a ordem do Senhor, e por isso Deus abençoou, e a muralha caiu, afundou, gente. Olha, como é que fez assim? Afundou, desceu, como um elevador de carro que desce e põe o carro no chão. A muralha desceu e ficou no mesmo nível do chão, e o povo conseguiu invadir e conquistar a cidade. A única parte da muralha que não desceu era a torre onde morava Raabe e a sua família, porque Deus havia dado graça a ela, porque os homens de Deus prometeram a ela que ela seria poupada no dia da destruição de Jericó. E o povo de Israel conquistou o impossível, conquistou Jericó. Porém, havia algumas ressalvas aqui muito interessantes que Deus nos fala, e como o irmão Sebastião falou, é um demônio que nenhum crente consegue expulsar: é o devorador. Porque quem expulsa ele é Deus. Eu repreenderei o devorador, diz o Senhor. Você expulsa ou evita, na verdade, o devorador da sua vida sendo fiel a Deus. É assim que o devorador fica longe, através da nossa fidelidade. Mas se não há fidelidade, não tem como o devorador ir embora, porque a gente abriu a brecha, não é? E o Senhor colocou aqui algumas condições interessantes. No versículo 18 e 19 a gente vê: olha, fiquem longe daquilo que foi consagrado, não se aposse de nada, de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Quando alguém peca no seio da comunidade do povo de Deus, toda a comunidade é afetada. Veja bem, ele diz: não peguem, porque se vocês fizerem, darão desgraça sobre vocês mesmos e sobre o povo. O próprio povo muitas vezes acaba sofrendo por consequência do pecado alheio. E a gente vê que a conquista aconteceu, a vitória foi maravilhosa, o povo ganhou aquele lugar, conquistou aquele lugar, venceu o inimigo, porque o Senhor havia prometido. E agora tem um outro inimigo mais à frente, a cidade de Ai, ou Ai, como dizem alguns. E agora é muito mais fácil, a cidade é menor. Josué decide até mandar um número menor de pessoas para enfrentar a cidade de Ai. E o povo volta humilhado. Começando o capítulo 7, diz: os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. E os homens subiram e espionaram. E quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. A cidade era menor, incomparavelmente menor do que Jericó. Era fácil, muito mais fácil vencer Ai. E eles dizem, eles dão um relatório preciso, correto, vamos poupar o exército, vamos poupar os nossos homens, porque Ai é muito menor e o Senhor é conosco, então vamos poupar os nossos homens.
E Josué manda o exército. E os homens de Ai vencem a batalha. E o exército do Senhor perde homens valiosos, pessoas valiosas são mortas na batalha, caem diante do inimigo por causa do erro de um homem. É interessante, gente, o quanto de gente está indo para o inferno por causa do pecado de alguns crentes. Gente que não acredita mais na igreja, gente que não acredita mais em Jesus, gente que não quer mais saber de viver em uma comunidade de fé por causa do pecado de alguns crentes. Quanta gente sendo laçada pelo diabo por causa do pecado de alguns cristãos, por causa da transgressão de alguns cristãos, por causa do pecado de Acã, muitos soldados morreram. E Josué chora pra caramba porque ele amava aqueles homens, eram companheiros de guerra, eram homens com os quais ele havia crescido, e agora ele era o líder deles, ele amava aquele exército, ele amava cada um daqueles soldados, e ele chora, e ele vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, o que aconteceu? O Senhor nos trouxe do Egito para passar uma vergonha dessa. O Senhor fala: não, então aí, camarada, eu sempre tenho o melhor para vocês. O problema é que há pecado no meio do povo. Tem pecado no meio do povo. E o Josué fica preocupado. E o Senhor fala com ele a partir do versículo 10 de Josué 7: levante-se, por que você está aí prostrado? É a pergunta de Deus para Josué. Por que você está prostrado? Israel pecou. Veja bem, Deus não falou Acã pecou, disse Israel pecou. Por que, irmãos? Eu aprendi isso no exército, espírito de povo. Quem é que serviu o exército? Levanta a mão, não, Jesus. Tem pouca gente, né, irmão? O exército está dispensando muita rapaziada, ultimamente. Mas quem serviu o exército sabe o que é espírito de porco. Quando um erra, todo mundo paga. É assim no exército. Se um errou, todo mundo paga pelo erro do camarada. Porque é um corpo. É a ideia que eles querem incutir nos militares, nos soldados. A igreja é o corpo de Cristo. E nós podemos pegar o nosso próprio corpo como exemplo. Ô irmão, eu queimei com água fervendo, acho que ontem, sei lá, foi ontem, não foi? Então, Alzheimer pega, estou esquecendo tudo. Esse negócio é terrível, gente. Eu queimei com água fervendo. A Roberta passou um santo remédio aqui que não deu nem bolha. Glória a Deus por isso. Mas irmão, você acha que doía só aqui? É ruim. Doía até a ponta do dedinho do pé, meu filho. Que dor terrível para esse troço quando você queima. Dói, você sente no corpo inteiro. Dá uma aflição no corpo todo. Se alguma parte do nosso corpo é ferida, todo o corpo sente. Assim, se alguém pelo corpo de Cristo peca, toda a igreja sofre. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Toda a igreja sofre. A transgressão de Acã gerou pecado em Israel, o que Deus diz para Josué, em Josué 7:11. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Pegou o que não era seu, pegou o que era meu, diz o Senhor. É isso que Deus está dizendo. Tudo aquilo que veio de Jericó, que foi conquistado em Jericó, era para ser levado para o templo do Senhor, não para os soldados dividirem entre si. É interessante que Jericó muitas vezes pode simbolizar também a nossa vitória sobre a nossa natureza. Nós vencemos o nosso velho homem quando decidimos entregar o nosso coração para Jesus. Porque o nosso velho homem dizia: não vai isso não, você vai o quê? Vai não, você vai virar frente, que é isso? Por dentro tinha uma luta danada. O velho homem lutando contra o Espírito. O Espírito te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a sua natureza dizendo: não vai não, não levanta a mão não. Ô gente, eu passei por isso em 23 de junho de 1990. Eu estava na Igreja do Brasil para Cristo, né? Nasci criado na Igreja Metodista. Depois filho do pai, da mãe metodista, do pai congregacional. Mas eu fui voltar para Jesus na Igreja do Brasil para Cristo. 23 de junho de 90, eu estava lá no culto. Deus falou poderosamente através do bispo Gessé Teixeira de Carvalho, da Igreja Metodista Wesleyana. Aquele homem era usado com poder e graça, e o Espírito Santo me incomodou. E eu doido para aceitar Jesus, mas a carne dizia: não vai, não vai, não vai. Eu não fui. É mó Julia, você acredita no trem desse? Eu não fui, rapaz. Não fui.
Mas no dia 24 eu voltei na igreja. O capeta deu gole, deixou voltar. Já era. Aí eu voltei na igreja no dia 24. Irmão, não sei nem quem pregou. Não sei nem que texto leu. Não sei nem que hino cantou. Porque eu só conseguia pensar no que o bispo Gessé tinha falado no sábado. Foi no domingo que eu sei que fez luz. Só conseguia lembrar do que o bispo Gessé tinha falado no sábado. Eu só lembrava da palavra do sábado. Eu só lembro que quando no final do culto, o presbítero Alberto, que dirigia aquela congregação ali no 9 de abril, perguntou assim: alguém quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão e saí chorando. Chorar é muito raro, vocês sabem que a dificuldade é enorme, mas naquele dia eu chorei. E eu saí chorando e fui na frente chorando. Eu e o pastor Marcos Dias, que hoje é pastor da Igreja Batista Águia, se não está na memória, e nós dois nos convertemos no mesmo dia, no dia 24 de junho de 1990. Mas olha, no dia 23 eu resisti. Há uma luta. Jericó é a conquista do eu pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o nosso eu é indestrutível. Só Deus pode vencer. Nem nós podemos. Nem nós podemos vencer a nós mesmos. Não lute contra o seu temperamento, não lute contra a sua natureza, não lute contra a sua frustração, não lute contra a sua ansiedade, não lute contra a sua depressão, não lute contra nada que está em você com as suas forças. Lute com as forças de Deus. Peça a força de Deus, senão, irmão, não vai. Você vai perder. Nós sempre perdemos para nós mesmos. A nossa natureza é muito forte. É preciso que o Espírito Santo nos empurre, nos dê uma ajuda, né? E o Acã facilitou as coisas para o diabo. Ele se apoderou de algo que não lhe devia. E o Senhor fala com Josué: olha, é o seguinte, consagre o povo, que eu vou mostrar para você quem é. E Deus foi mostrando. Primeiro mostrou de qual tribo que era, depois de qual família, né? Da tribo de Judá, da família de Zim. E assim o Senhor foi mostrando até chegar na família de Acã. E aí quando chega na família de Acã, o Josué chama ele para conversa. No versículo 19, capítulo 7, Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Por quê? Não tinha como esconder, Deus já tinha mostrado quem era. O Acã devia estar assim: rapaz, no meio de 2 milhões de pessoas, Deus falou. É esse cara aí. 2 milhões de pessoas, gente. Era muito israelita. Mas o Senhor levou Josué até Acã, o responsável pela desgraça do seu povo, pela derrota do seu povo. E o Josué agora fala: não me esconda. Não me esconda nada, não. Ou seja, não piore as coisas. E Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, e 2 quilos e 400 gramas de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Olha só. Ele tem que confessar, o pecado já está evidente, todos já sabem que foi ele que pecou. E tem gente que é assim, né? Só confessa depois que o negócio vem à tona. Aí não tem jeito, né, filho? Tem que admitir o negócio, né? E aí ele vai e confessa, e ele fala: tá lá. Primeiro ele fala do que ele se apossou. Eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia. Como é que ele sabia que era da Babilônia? Não tinha norma comercial como tem hoje, made in Babilônia, né? Não tinha isso não, gente. Pelas características da capa. Na própria capa ele identificou o povo que o fez.